Nação Celeste, bora que bora, porque os conteúdos aqui no canal Cruzeiro Nostalgia não param, né? Já trouxemos aí 4 pra vocês no canal, entre vídeos e shorts, e agora bora pra mais um, porque tem bastante assunto ainda pra repercutir após a classificação contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Bom, rapidinho, Nação, se você de repente não tá por dentro, que eu duvido, né? O último classificado foi o Vasco da Gama, tá? Venceu o Botafogo nos pênaltis após 1 a 1 no tempo normal. Então, de um lado, Cruzeiro e Corinthians, do outro, Fluminense e Vasco da Gama. Então, quem vencer de cada partida faz a grande final. Todos esses jogos acontecerão em dezembro. Bom, nação, bora abordar o que você está vendo nessa capa e muito mais a partir de agora. Só peço de forma humilde aquele like, tá? Deixa o joinha que contribui demais aqui pro nosso canal, meta de 400 joinha, se inscreva, comente e compartilha também o nosso conteúdo. Vamos lá, nação, já trouxemos bastante coisa, mas ainda tem outras para abordarmos, tá? Primeiramente, falar aí, rapaziada, com vocês a respeito do Money, do Faz Me Rir, né? Quanto o Cruzeiro fatura até aqui na Copa do Brasil, principalmente passando das quartas e chegando à semifinal. Matéria aqui do Central da Toca, Cruzeiro fatura cota milionária de premiação com vaga na semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro já ultrapassou a marca de 20 milhões em premiações no torneio em 2025. Relembre valores a cada fase. Aqui, vamos lá, né? A notícia principal é os 9,92 milhões que o Cruzeiro receberá pela presença entre os 4 melhores times do torneio. E aqui, nação, a gente agora vai trazer para vocês, né, os possíveis próximos valores que o Cruzeiro pode ganhar. Então vamos lá, ó, premiações aí da final. Então se o Cruzeiro for para a final, se passar do Corinthians, né, o Cruzeiro vai garantir 33 milhões de reais. Isso já seria do Cruzeiro indo para a final. Caso levante o troféu, caso vença, aí coloca mais 77 milhões. Ou seja, rapaziada, se somar esses dois valores, a gente tá falando de 110 milhões de reais. É muita coisa, então é por isso que é importante esse título. Além do fator, né, histórico, mais um título, o Cruzeiro já é o maior campeão da Copa do Brasil. E elevaria esse patamar a 7 conquistas, um título depois de, né, tempos difíceis, né, digamos assim. Ainda tem esse fator financeiro que seria muito importante e impactaria, por exemplo, com toda certeza na temporada que vem, contratações que podem chegar com essa grana, o Pedrinho mais animado, a gente tá batendo aí 100 mil sócios, ou seja, muita coisa conspirando a favor, e um título como esse financeiramente também conspiraria demais a favor. Vamos lá, nação, próximo assunto aqui, e aí vai envolver o técnico Leonardo Jardim, rapaziada, que surpreendeu na coletiva, tá? Ele se emocionou de verdade, falando sobre a sua chegada, sobre a derrota na sua estreia com o Cruzeiro, que na verdade ele não esteve à frente, né, do Cruzeiro ali no campo, mas foi o primeiro jogo que ele viu presencialmente, já como técnico do Cruzeiro, né, mas não tendo comandado de fato, que foi a derrota pro Atlético no Clássico lá no Mineiro, quando a gente teve a expulsão do Gabigol lá no primeiro tempo, uma não expulsão do Lianco, vocês vão se lembrar, né, num pisão no Dudu, enfim. Ele tá lá, né, na arquibancada para aquela partida. E aí ele relembrou daquele momento, juntou com a classificação de ontem, né, podemos dizer assim. Já estamos aí na madrugada trabalhando. E aí ele se emocionou, rapaziada. Bora dar play pra gente ouvir? Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Em relação ao resultado, cumprimos aquilo que era o nosso objetivo, qualificar a equipa, acho que de forma justa, pelo que aconteceu nos 2 jogos. Mas hoje este jogo ultrapassa um pouco a parte desportiva. Porquê? Porque um clássico é um clássico. Eu cheguei aqui a 9 de fevereiro, cheguei no dia do clássico. E lembram-se que na primeira vez que eu falei, eu fiquei triste de ver os nossos adeptos sair com uma derrota. E eu estava, durante este tempo todo, queria dar como presente aos nossos adeptos uma vitória contra o rival. Não aconteceu no campeonato.
apesar de um excelente jogo que fizemos, e aconteceu hoje. E eu estou muito feliz por conseguir dar esta vitória a todos os cruzeirenses, claro, com a ajuda de todo o grupo, mas estamos muito felizes por isso. Teve até que segurar ali, né? Ele ia desabar ali, né? Em choro, claro. Mas, pô, muito legal, né, nação? A gente tem um técnico em tão pouco tempo já tão identificado, né? Com todos nós cruzeirenses. E ele está também identificado com a gente, né? Isso é muito bacana de ver. É claro, né? O amor e o ódio andam lado a lado no futebol. Um dia você tá amando, no outro dia você tá odiando. Hoje a gente tá amando o Mister, o KJ, Matheus Pereira, Fabrício Bruno e companhia, né? Mas a gente sabe que são jogos que fazem com que esse sentimento ele reverta nos 360. Mas assim, independente do que acontecerá daqui pra frente, o Leonardo Jardim, eu acho que ele vai deixar ali num cantinho do coração de cada um de nós o seu local, sabe? Porque ele é um cara que ele é 1000%, não só pelo que ele faz em campo, mas também fora dele. Ele é um cara muito coração. Ele já chegou a falar em recente coletiva que no Brasil ele não comanda nenhum outro time. Ele está aqui pelo Cruzeiro e só pelo Cruzeiro. Se for, né, para sair do clube, ele não vai para um Flamengo, um Palmeiras da vida, um rival. Ele vai para fora do país. Isso mostra, né, o clube ele tá fechado com o Cruzeiro Esporte Clube. Cara, é realmente uma coletiva ali de se emocionar, né? Pra quem de repente não viu a continuação, tem no canal do Cruzeiro, já está disponível a entrevista coletiva completa pós Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 0, entrevista do nosso Leonardo Jardim. E agora, nação, eu quero trazer aqui o Thiago Asmar, o pilhado, né? Jornalista aí da Jovem Pan, que esteve presente no Mineirão. Ele foi convidado por um dos patrocinadores que tem um camarote no Mineirão. Ele foi convidado a assistir essa partida em loco. Lá ele esteve. E aí, rapaziada, é um flamenguista, é um jornalista do Eixo falando o que todos nós já sabemos. Se rendeu ao Cruzeiro, bora ouvir o que diz o pilhado aí. Tem que ser sincero, foi um atropelo do Cruzeiro no Atlético Mineiro. O Cruzeiro atropelou no Mineirão, venceu na casa do rival e na boa, eu tô no Mineirão, eu vi a festa. O que a torcida do Cruzeiro fez hoje no Mineirão, na boa, foi sacanagem. Os caras cantaram o jogo inteiro. Foi uma festa absurda antes do jogo, com mosaico, com imagens subindo. Então a torcida do Cruzeiro, que estava tão carente por causa de uma diretoria fajuta, safada, que colocou o Cruzeiro num buraco, que colocou o Cruzeiro em páginas policiais, o torcedor do Cruzeiro agora está aliviado, porque o novo dono do clube é cruzeirense, o novo dono do clube está disposto a fazer do Cruzeiro uma potência de novo para brigar por título, e 2 vitórias assim, atropelando o maior rival, é um baita começo para um possível divisor de águas, para uma possível volta por cima. Foi um atropelo do Cruzeiro aqui no Mineirão. Nação Celeste. Se rendeu. E vou falar pra você, viu, pilhado? Poderia ser mais, não só hoje, no caso hoje não, né? Porque esse vídeo já é no dia 12. Não só ontem, dia 11, mas como também no jogo da ida lá na Arena, meu rival venceu. Eu tive esse sentimento, imagino que você também teve esse sentimento que poderia ser mais. Enfim, foi os 4-0 no agregado, tá bom, foi como Deus quis. E agora que vem aí a equipe do Corinthians para mais um grande jogo. E aí, nação, sabe quem ficou bravinha? Sabe quem ficou de beicinho? A Lianca, a Bianca. Olha só a matéria aqui do pessoal do No Ataque. Lianca evita entrevistas após a eliminação do Atlético, abre aspas, vou falar besteira. Ai, ela vai falar besteira, não vou falar nada. Lianca costuma considerar longas entrevistas nas zonas mistas de estádios, mas adotou postura distinta após queda com o Atlético. Que líder que você é, né? Você é um bosta de um líder. Se você, rapaz, ô meu querido, se você fosse jogador do Cruzeiro e o que aconteceu nessas quartas fosse ao contrário, eu teria vergonha de ter você no meu time.
vergonha. Você que fala tanto, que representa as frangas dentro de campo, que representação é essa? Na hora boa tá lá dando entrevista, nas horas ruins tá lá querendo pintar a unhazinha, secar o esmalte e não dar entrevista. Tá de sacanagem, irmão, tá de sacanagem. Deixa eu ver se tem até o vídeo aqui no momento, ó, que ele nega a entrevista. Aqui, ó, é esse momento aí, ó, ele passa diretão e não fala nada. Mas enfim, ficou bravinha, apanhou dentro de campo, apanhou dentro de campo, se apanhou e aí ficou sem palavras. Mas é isso, né? Esse é o ídolo delas lá, nação. Pra finalizar o vídeo, a gente vai falar, aí sim, do melhor zagueiro do futebol mineiro. Agora sim, esse é o melhor zagueiro do futebol mineiro. É desse jeito que a gente vai encerrar o nosso vídeo, com mais uma entrevista emocionante. Se o Leonardo Jardim conseguiu segurar o choro, o Fabrício Bruno não conseguiu. Bora ouvir o Fabrício Bruno após Cruzeiro 2, Atlético 0. Assim que a gente encerra, não esquece do like. Tamo junto. Pra mim é o maior desafio até hoje, né? Jogar 2 jogos em 48 horas. Talvez lá na frente eu vou ter a dimensão de tudo isso. Eu, graças a Deus, hoje com 29 anos, sou um cara que reconheço o meu corpo, sei até que ponto eu consigo me entregar ao máximo. Então, desde quando terminou o jogo na Bolívia, eu iniciei um processo de recuperação intenso, porque geralmente eu não sinto nada pós-jogo, igual no caso amanhã, mas 48 horas eu fico bastante cansado e fadigado. Mas hoje era um pouco diferente, porque 48 horas depois eu tinha que estar jogando um clássico valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Então, enaltecer o nosso departamento médico, nossa fisioterapia, nossos preparadores físicos, também o Jardim, que mesmo ontem fui a campo, mesmo depois de toda essa logística que eu passei a noite inteira sem dormir, eu cheguei em casa, fui um pouco em casa ver meus filhos, que é meu combustível diário, para estar nessa caminhada. E depois iniciei um próprio processo de recuperação para estar pronto e apto hoje 100% para entregar o melhor resultado para esse clube.